Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Neste domingo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um rapaz que sofreu um pequeno acidente nas montanhas conhecidas como Torres de Bom Sucesso, no terceiro distrito de Teresópolis. Segundo apurado pela corporação, um homem de 24 anos, morador de Juiz de Fora, havia feito a trilha da Torre Maior e torceu o pé, machucou o pé entre a Torre Maior e a Torre Central dessa formação, que fica na área do Parque Estadual dos Três Picos, lá em Bom Sucesso, e com o pé machucado, com o pé torcido, não conseguiu se locomover. Essa é uma trilha longa, com bastante trechos íngremes aí, então ficou muito difícil para ele já no final da tarde, e o Corpo de Bombeiros acabou acionado para o resgate apenas às 16 horas. Lá o pessoal do destacamento de Bom Sucesso encarou essa trilha aí montanha acima e demorou bastante, devido às circunstâncias do tempo, inclusive, mas tirando isso, essa situação aí que o rapaz sofreu, um resgate difícil, caminhada longa, foi apenas um pé torcido, mas que deu muito trabalho para o pessoal do Corpo de Bombeiros lá nas Torres de Bom Sucesso. Lembrando que essas montanhas, na área do Parque Estadual dos Três Picos, têm sido muito procuradas, cada vez mais, um local bonito, meio patagônico. Essas imagens aí têm atraído olhares de montanhistas e também trilheiros, que são pessoas diferentes, de várias partes do Brasil, Mais gente, infelizmente, podem ocorrer mais problemas. Nesse caso, apenas um pé torcido e, felizmente, tudo terminou bem para esse rapaz, 24 anos, morador de Juiz de Fora. No fim de semana, o Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas não precisou atender ninguém, Logo depois viu que o serviço era apenas para a Enel e para outras concessionárias de serviço na rua Durval Fonseca, no Jardim Europa. Nesse caso aí, o problema foi um caminhão que arrancou os fios, arrastou os fios e derrubou um poste lá na rua Durval Fonseca, próximo ao número 500, deixando diversas residências sem energia elétrica e sem serviços como a internet. Moradores desse local informaram à redação do Jornal Diário, Diário TV, que já havia diversos fios aí bastante baixos, em situação complicada, que já haviam feito essa reclamação às concessionárias de energia e outros serviços, TV a cabo, internet, vários outros que são pendurados nos postes cidade afora, mas ninguém fez nada, veio o caminhão, passou, derrubou o poste, felizmente ninguém se feriu e os serviços já foram restabelecidos. Devido às chuvas fortes dos últimos dias, a piscina Sloper, nas proximidades da portaria do Parque Nacional, ganhou novos ares. Olha só que bonita a piscina, Quem não conhece, fica ali bem pertinho da portaria do Parque Nacional, no acesso do bairro do Soberbo. Depois o rio, que é o nosso rio Paquequer, segue atravessando a antiga ponte da linha férrea, muito mais volumoso que o normal, e chama a atenção, Até a cor da água parece ter mudado, por conta do material de folha carreado aí com as chuvas, e depositado no fundo da água, dando um ar diferente, mais bonito a esse local, que infelizmente, apesar de tão belo e protegido pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos, quando é muito procurado no verão, as pessoas acabam deixando aí para trás muito lixo, As pessoas vão lá, visitam, frequentam, utilizam essa maravilha de local, que fica ali vizinho à portaria do Parque Nacional. Na hora de ir embora, deixam todo o lixo ali nas mesinhas, naqueles bancos ali, e duvido que elas queiram encontrar esse local assim quando elas pretendem voltar, porém acabam fazendo isso. Ou seja, trabalho de educação ambiental já passou da hora de ter um trabalho aí forte, primeiro educação ambiental, depois até multas, para quem comete esse tipo de ato, não só nesse local, na piscina Sloper, no nosso rio Paquequer, mas em vários pontos do município. Essas chuvas dos últimos dias não proporcionaram apenas cenas bonitas como essa que você viu agora. Em vários locais, problemas gerados pela chuva acumulada. Aí mais de uma semana chovendo forte em Teresópolis, e um desses bairros aí que registrou problemas foi o bairro do Perpétuo. Olha só a imagem de um muro, de um grande muro que cedeu, que
caiu lá no bairro do Perpétuo. Um morador, inclusive, gravou, olha só a imagem de uma servidão no bairro do Perpétuo, o momento que o muro cedeu aí no domingo, né? Olha só, mais uma vez uma imagem de longe agora, mostrando o muro atingindo os fundos de uma residência no bairro do Perpétuo. E segundo a Defesa Civil, 2 famílias, né, foram avisadas antes dessa situação acontecer, né, que já estava o muro em risco de queda devido a esse acumulado de chuvas dos últimos dias, e saíram das suas casas antes da queda do muro, e não há registro de desalojados ou desabrigados, né? Não houve interdição de residências, isso segundo a Defesa Civil, né? Apesar dessa situação, e a servidão ficou parcialmente destruída. Isso lá no Perpétuo, lembrando que na semana passada, mostramos aqui no dia 22, né? Uma tragédia nesse bairro aí, completou 18 anos daquela tragédia do Perpétuo, que matou 8 pessoas nessa comunidade, entre elas 5 crianças, e agora novo susto aí para o bairro do Perpétuo, que é uma das localidades que compõe o populoso São Pedro. Outro problema que voltou a se repetir foi lá no bairro de Fátima. Também mostramos aqui na semana passada o grande volume de água descendo do bairro de São Pedro em direção a Fátima, nesse local ali no final da rua Tietê, próximo à Praça Dom Quixote. E o que já falamos aqui na Diário TV que poderia acontecer? Aí deu novamente o que já havia sido anunciado, né? O sistema de manilhamentos não suportou aquele volume de chuva, né? E acabou se rompendo, causando afundamento da pista e agora risco para os motoristas, motociclistas, nesse problema que é um problema que se repete há anos. Entra prefeito, sai prefeito, e isso aqui Teresópolis entende bem, né? De entrar e sair prefeito. Acontece tanta mudança política, troca vereador, muda a Câmara e ninguém pede, ninguém faz uma obra decente para que essa situação não ocorra a cada verão. Todo verão é a mesma coisa lá no bairro de Fátima. Choveu mais forte, começam essas chuvas, essas pancadas de verão, esse local aí fica dessa maneira e ninguém toma uma atitude de realizar aí a construção de uma galeria, por exemplo, como tem lá no bairro de São Pedro, né? Quem mora em São Pedro lembra daquelas enchentes lá que tomavam conta da Orofileuterpe lá toda vez que chovia mais forte, fizeram aquelas grandes galerias e terminou esse problema do bairro de São Pedro. E ali a gente vê que essa demanda de água que desce ali de todas as ruas do bairro de Fátima, Santa Cecília e também parte de São Pedro, que passa tudo na rua Tietê, não adianta colocar manilha pequenininha que não vai resolver nada. É colocar manilha, chega o período de chuva, a chuva vem com a pressão da água e arrebenta de novo. Lá no 2º distrito de Teresópolis, mais do mesmo também em relação a problemas gerados pelas chuvas. Aí acesso da localidade de Arrieiro, entre Arrieiro e Santa Rita, olha só, intransitável. Esse trecho aí tem uma espécie de brejo, sempre tem muita água aí correndo nesse local e devido a essa questão, o ônibus não sobe. Lá no fundinho da imagem aparece um ônibus aí que atende a localidade do Arrieiro, parado e não podendo seguir em frente para atender esse grande número de moradores que moram em Arrieiro, porque a pista fica nessas condições quando chove. Alguns meses atrás, aliás, nem tanto tempo, né? Algumas semanas atrás, um pouquinho antes das eleições, asfaltaram boa parte da subida de Arrieiro. Porém, os trechos íngremes foram asfaltados e essa baixada aí, nada foi feito. Mas não adianta, se não tem como passar por esse local para chegar aí a parte lá onde foi asfaltada, um ônibus não vai subir, nem todo morador arrisca passar o seu carro aí, né? Eu vi gente manobrando, né? Nesse local, eu recebi imagens de gente que não se arriscou passar aí, ficar atolado nesse local lá em Arrieiro. Então, atenção prefeitura, não adianta asfaltar para cima, se para baixo continua na mesma situação. E essa é apenas uma das localidades que ficou com o serviço de coletivo prejudicado no início dessa semana e devido às situações geradas pelas chuvas nessas estradas do interior do município. O papo agora é política, né? Esse quadro de Teresópolis, né? Essa situação de Teresópolis na política, está programada para a próxima sexta-feira a posse dos vereadores, do prefeito, mas a discussão política continua. Quem fala sobre esse caso, né? Essas problemáticas todas, mais uma vez, é o jornalista Vanderlei Pérez. Bom, Vanderlei, novidades? Como está a situação aqui em Teresópolis? Olá, Marcelo. Essa semana o juízo eleitoral em Teresópolis homologou a renúncia
da queixa do candidato Tonhão Demolição, que reclamava na justiça a anulação dos seus votos, vendo que esses votos valeriam para eleger o companheiro de chapa André do Gás, ele preferiu que os votos não valessem mais e assim beneficiando o candidato Sérgio Mauro de partido contrário, o Democracia Cristã. Agora o PP, que está com recurso em Brasília para fazer valer os votos do Tonhão, anuncia a intenção de uma ação de investigação do seu filiado, Tonhão Demolição, para saber por que ele prefere que outro candidato de outro partido se eleja e não um candidato da sua própria legenda. Essa gente não entende muito bem essa coisa do grupo político, né? Tem que avaliar isso. Essa questão decide a ordem da fila, eliminando de vez o PP e deixando o Democracia Cristã na primeira posição. Bom, Vanderlei, como está a situação do jovem Gustavo Simas, né, que tem um problema aí devido ao partido, né, ao seu partido, PSL, em relação à cota de gênero para mulheres? O próximo passo para a troca do ocupante da 19ª cadeira da Câmara é o julgamento do PSL e do vereador eleito Simas no juízo da comarca, com as devidas oportunidades de defesa, como decidiu o TRE. O TRE não decidiu se ele se era culpado ou inocente, o partido era culpado ou inocente, apenas que ele devia, partido e candidato, serem ouvidos antes da decisão na comarca. Então, isso acontecendo, esse processo vai certamente para o TRE e para o TSE. Quem sabe lá para fevereiro, março, abril, ou meio do ano, ou fim do ano, talvez. É sempre complicado saber quando isso vai acontecer, essa decisão final dessa cadeira específica do Simas, que ela está mais fácil de se decidir, né? Já que as outras questões são ainda para avaliação do juízo. É isso. Em se tratando de eleições em Teresópolis, a confusão não para. Não para, não. Obrigado, Vanderlei. Teresópolis e o cenário político sempre surpreendendo, infelizmente sempre indo além das urnas, né? Indo parar na justiça na maioria das vezes. Isso nos últimos anos, pelo menos. Sobre os vereadores eleitos, um que não irá tomar posse na sexta-feira é o vereador Ademir Enfermeiro, do PMB. Mas o Ademir, né, que esteve aqui na Diário TV um mês atrás, né, pouco depois de ter sido eleito, não é porque ele tenha qualquer tipo de problema judicial, nada do tipo, nada parecido. O Ademir está internado após ter sido diagnosticado com a Covid-19. O Ademir Enfermeiro, que é muito querido, né, fez mais de 700 votos nessa eleição, né, volta a casa após um hiato aí na sua vida política. Ele está internado, luta contra a Covid-19, chegou a apresentar melhorias no seu quadro, né? O Ademir foi entubado, ficou aguardando uma vaga, chegou a ser entubado, teve melhoras e, segundo familiares divulgaram nas redes sociais no fim de semana, o Ademir Enfermeiro precisou novamente ser entubado. Dessa forma, segue aí em situação delicada o vereador Ademir Enfermeiro. E os familiares pedem orações, pedem aí que as pessoas olhem, peçam aí pela saúde do Ademir Enfermeiro, né, que volta a casa após um período aí afastado da Câmara de Vereadores. E aqui na entrevista da Diário TV, né, nessas imagens feitas aqui em um dos nossos estúdios, ele falou sobre essa volta, sobre a importância de voltar a casa, sobre a importância de representar o interior do município, né, já que sua base eleitoral é forte em comunidades aí da zona rural de Teresópolis, falou desses problemas aí como esse, por exemplo, que eu mostrei agora aqui, da comunidade do Arrieiro, né, da importância de vereadores aí se juntarem, né, são 7 vereadores do interior, além dele outros 6, e diz que já estava em conversa com os colegas para apresentar projetos, para mudar inclusive a sede da Emater e da Secretaria de Agricultura, mudar recursos aí, mais recursos para a agricultura, para dar um cenário diferente para o interior do município. E pouco depois dessa entrevista, o Ademir acabou diagnosticado com a Covid-19 e segue agora nessa batalha. Havendo qualquer atualização em relação ao quadro Ademir, a gente passa aqui na Diário TV.
Ainda sobre essa doença, né, a Covid-19, que há mais de 10 meses, aí, quase um ano inteiro de batalha, de pandemia, de discussões, a Ciretran, aqui em Teresópolis, precisou ser fechada mais uma vez. A Ciretran, né, que é um órgão do Detran, lá na rua Josefa Jorge Cupelo, atrás da Casa de Cultura, no bairro de Fátima, precisou ser fechada novamente, né? A Ciretran chegou a ficar aí fechada de março até setembro, reabriu em setembro, e agora, devido à confirmação de Covid-19 em um dos seus funcionários, o órgão fechou novamente aqui no município. A informação é que, pelo menos, essa semana, né, de segunda-feira até o fim de semana, fica fechada a Ciretran, será feita aquela ação que ocorre sempre quando há a confirmação da Covid-19, que é a sanitização, e só depois volta o atendimento, né? Os outros funcionários aí que tiveram contato com essa pessoa que teve a confirmação para a Covid-19 também serão testados para saber aí se mais algum deles foi contaminado, e só depois disso será aí retomado o atendimento, né? O Detran chegou a anunciar aí no fim de semana que outros serviços, né, que estavam paralisados, como por exemplo o emplacamento, haviam sido retomados aqui em Teresópolis, e logo depois dessa ampliação dos serviços lá no bairro da Prata, né, no posto de vistoria da Prata, que atende normalmente, né, pelo menos por enquanto, veio essa notícia do fechamento da Ciretran. Lá no site do Detran, você tem acesso aí ao atendimento online, né? Se você precisar de algum serviço aí da Ciretran, e essa semana aí segue fechada, dê uma olhada lá no site do Detran e de repente você consegue resolver online e nem precisa esperar essa retomada de atendimento. Sobre a Covid-19, infelizmente, a notícia aqui no município não é das melhores. Como anunciamos aqui, não só na Diário TV, né, mas a mídia nacional de forma geral, aconteceu o que era previsto. As festas de fim de ano, aquelas confraternizações, aqui em Teresópolis inclusive, grandes empresas aí fizeram festas e os funcionários divulgaram nas redes sociais a aglomeração de funcionários em várias delas, e o resultado chegou agora, a conta chega agora. Nova onda, nova grande onda, novo recorde semanal aqui no município. Olha só o painel com dados da Secretaria de Saúde. Destaquei essa primeira leva aqui, a evolução semanal dos casos. Falamos aqui lá no início de dezembro, né, que já havia tido uma grande alta, até então a maior tinha sido em agosto, 573, depois teve uma alta ali, acabou não aparecendo, mas está entre esses dois últimos ali, 592 casos em Teresópolis em uma semana, e agora, a semana passada, a semana de Natal, aí, essa correria de Natal, essas confraternizações todas aí das semanas anteriores se refletiram nessa grande alta. 702 casos anotados em Teresópolis na última semana. 702 novos casos no município. Na semana passada, todos os dias da semana, todos, sem exceção, houve acréscimo de mais de 100 pessoas confirmadas com a Covid-19. E a gente passa o painel. Você acha que não deve se preocupar? O painel seguinte, está aí o painel de gabinete de crise da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados não são da Diário TV, a informação não é nossa, não estamos inventando números, não temos opinião em relação a isso, apenas divulgando dados para que você fique atualizado em relação à situação da Covid-19 aqui no município. Muita gente vem agindo como se a pandemia tivesse terminado, mas se dessas pessoas aí são 2.522 casos ativos, olha só, 2.522 casos ativos, é a maior alta desde o início da pandemia de casos ativos simultaneamente aqui em Teresópolis. Mais de 13 mil confirmações até o momento. E se desses 2.522 teresopolitanos aí, um deles tiver um agravamento do quadro e precisar de atendimento na UTI, não terá. Segue no vermelho ali, ó, desde antes das eleições. Desde o início de novembro, não sai do vermelho a situação dos leitos Covid, leitos de UTI no município. E esse vermelhinho, esse alerta, esse sinal de alerta ali, não é somente para quem tem
SUS, quem precisa do Sistema Único de Saúde, né? Às vezes você, eu tenho plano de saúde, você é atendido. Não vai. Não tem vaga nem para plano de saúde. Tudo no vermelho em relação à UTI aqui no município. Em relação aos leitos clínicos, também é de ficar atento aí, né? 33 dos 43 leitos disponíveis aqui no município, né? A prefeitura, entramos em contato com a prefeitura, né? Para saber aí um posicionamento, né? Já que são aí 2.522 casos e até o momento segue no vermelho, não tem vaga de UTI. E a prefeitura disse que tem feito campanhas, inclusive uma campanha junto com o FEComércio, né? Temos imagens aí desses cartazes, dessas faixas espalhadas em vários pontos da cidade, que é uma campanha do Comércio Seguro, junto com o Gabinete de Crise, Simcomércio, o FEComércio, pedindo que o teresopolitano utilize as máscaras. A gente fala nisso há mais de 10 meses. Utilizar máscaras, higienizar as mãos, manter a distância segura e evitar aglomerações. Mas não é nada disso que vem ocorrendo. Cada vez maior o número de pessoas sem máscaras na região central, na região de grande movimento da cidade. Às vezes você está aí em um local não tem nenhuma aglomeração. Há uma certa tolerância, mas muita gente na região central do município, sem máscara, no comércio, sem máscara. Apesar dessa campanha, a prefeitura diz que faz campanha, que segue aí fazendo fiscalização na rua, mas infelizmente é só passar ali na Praça Olímpica. Quem tiver alguma dúvida, a Praça Olímpica, principalmente nos dias mais próximos do fim de semana, vai ver o grande número de jovens ali na Praça Olímpica, todos sem máscara, inclusive passando garrafa de mão em mão, de boca em boca, nesse tempo de pandemia. Em situação normal já não seria ideal. Nesse tempo de pandemia, então, fica ainda mais alerta, né? A gente deveria ficar mais alerta. Ainda segundo a Prefeitura, a resposta encaminhada aqui para a redação da Diário TV, na semana passada, né, o prefeito Vinícius Clausen esteve em Brasília, no Ministério da Saúde, e entre diversos pedidos, diversas demandas, um pedido de mais 5 leitos UTI SUS e a doação de 20 ventiladores pulmonares, né? A promessa é essa, que foi pedido lá no Ministério da Saúde, mais 5 leitos de UTI. Mas a gente sabe que aqui em Teresópolis ainda estão aí para serem montados 7 equipamentos completos para leitos de UTI, que foram doados pelo então prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Ele é prefeito por enquanto, né, mais alguns dias, apesar de afastado e oficialmente preso. Ele doou aqui para o município 10 equipamentos completos para montagem de leitos de atendimento à Covid-19, e desses 7, apenas 3 foram montados. E a prefeitura não explicou o que fez dos outros 7. Em dado momento, chegou a informar que eles ficariam sobressalentes para serem utilizados, mas agora diz que vai pedir em Brasília mais 5 leitos de UTI. Alguma coisa se perdeu nesse meio do caminho, mas a informação é da Prefeitura. Voltando, aqueles dados não são da Diário TV, não são nossa opinião, apenas a atualização dos dados, a atualização das informações, para que você que se preocupa com a situação da sua família, com a sua situação de saúde, saiba como está o quadro da Covid-19 aqui em Teresópolis. Lembrando que é preciso ficar atento, se preocupar, porque a vacina ainda está lá no final do túnel, né? A luz está no final do túnel. Então, se cada um não fizer a sua parte, infelizmente, boa parte da população pode acabar sofrendo em consequência dessa doença. Havendo qualquer atualização, seja da Covid ou qualquer notícia, você confere aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nosso site, netdiario.com.br. Lembrando ainda que o nosso trabalho pode ser visto nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lá no YouTube, não deixe de assinar o canal da Diário TV. Clique no sininho e fique bem informado. Até mais!